Boa noite, boa noite, boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. 19 horas, o famoso 7 da noite, nesse domingão que está mais para lá do que para cá. Eu sei, alguns de nós já estão em pleno processo de carnaval. Tem gente que já está grudado na sua felicidade, agarrado nos seus presentes. Outros já estão em processo de, vamos dizer assim, questionamento da realidade, né? Fazendo suas promessas de final de ano, tentando entender o que aconteceu, por que não deu certo. E nós aqui incomodando no finalzinho do domingo, trazendo para você sempre um assunto importante, alguma questão essencial que a gente ainda precisa discutir. Eu confesso para vocês que nesse final de ano tem muita coisa para falar. Mas eu acho que nós temos que recompor uma história que aconteceu e que está sendo deixada um pouco de lado. É parte do processo de todas as sociedades, lembrar e esquecer, né? A gente lembra de algumas coisas, esquece outras. Esses atos não são aleatórios, tá? O lembrar e o esquecer são posições políticas que nós vamos tomando ao longo da nossa vida e que governos, partidos políticos, movimentos políticos também agem nesse processo de lembrar e esquecer. Nós, historiadores, para quem não sabe, eu sou historiador, nós temos uma predileção por estudar esse movimento de lembrar e esquecer. E alguns de nós, além de ter essa predileção de estudar esse processo, também gostam de colocar a mão na massa, de fazer lembrar e fazer esquecer, usando uma variedade incrível de ferramentas que hoje ainda se adensam mais com todo esse movimento digital que nós estamos vendo, né? Então tem gente que tem blog, tem gente que faz live, tem gente que produz conteúdo, tem gente que escreve livro, tem gente que dá aula. Os historiadores tentam, de todas as formas possíveis, trabalhar esse processo, essa interseção entre o tempo presente e aquilo que já passou, nossa memória, como nós entendemos, como a sociedade entende aquilo, o que é essencial reter, o que não é, nossas disputas políticas. Alguns de nós tentam parecer mais científicos, e aí distantes, e trabalhar com mais métodos. Outros tentam trabalhar com métodos, mas sendo mais pacíficos, sendo mais agressivos outras vezes, sendo mais românticos, sendo mais energéticos nesse processo. Enfim, a sociedade tem se organizado nesse sentido, e a gente, bem ou mal, caminhou até aqui lembrando de muita coisa, né? Os historiadores são bem, vamos dizer, bem sucedidos no que fazem, porque a gente tem aí uma boa recoleção das coisas do nosso passado de muito tempo. Mas eu quero voltar aqui ao ano de 2015, mais especificamente ao dia 15 de outubro de 2015, quando Hélio Bicudo, Miguel Reale e Janaína Pascoal protocolaram mais um dos inúmeros impeachments, pedidos de impeachment que existia na época contra a presidenta Dilma Rousseff. Vai ser um pouco do que a gente vai falar hoje aqui. No título você já deve ter visto, né? Eu usei o título de um livro conhecido, There and Back Again, ou seja, lá e de volta, né? Revisitando as origens do golpe, com a nossa convidada. Já ela vai entrar para conversar com a gente, uma das pessoas que botou a mão nessa confusão na época em que não era fácil se colocar contra Jair Bolsonaro, tá, gente? Eu tenho dito isso durante muito tempo, mas foram poucas pessoas que, quando ele era presidente, aliás, 2016 ele nem era presidente ainda. Mesmo depois, ainda seguiu metendo nisso. A Joana, quem nós vamos conversar hoje, já começou a se meter nessa discussão quando estavam se organizando o golpe ainda. Nós estávamos tendo a primazia de Michel Temer e sua entourage bem agressiva na época, e poucos levantaram a voz para fazer o que ela fez. Eu quero trazer um pouquinho dessa história, conversar um pouquinho e ouvir dela como é que ela está enxergando as coisas que estão aqui acontecendo. Mas antes de chamar ela, eu tenho que fazer aquilo que a gente faz sempre, né? Lembrar você da importância, mesmo dentro desse tema, vai ficar ainda mais clara a importância desses canais de comunicação que nós estamos bravamente lutando, mantendo, abrindo, aumentando, que é esse conjunto, esse ecossistema de comunicação digital, do qual o 247 tem um orgulho de
pertencer, de ter feito parte desde o início dele. Então eu vou pedir que você nos ajude a manter esse canal de comunicação aberto, nos ajude a fortalecer esse espaço, porque você é tão responsável pela existência disso, quanto pessoas como a Joana, quanto pessoas como o Haroldo, esposo da Joana, a quem eu mando um abraço aqui. Somos todos grande parte desse movimento que se iniciou ali querendo voz, querendo vez, querendo aparecer, querendo ser ouvido, querendo ser lido. E você pode continuar ajudando tudo isso se inscrevendo. Obviamente, se inscreva nos canais do 247, seja no Facebook, no YouTube, no Twitter e em outras plataformas que nós temos aí. Mas também, se você puder se tornar membro diretamente aqui, fica aí para você o convite de se tornar membro e ajudar de forma mais evidente, mais clara, mais próxima, esse projeto que tanto transformou a história do Brasil. Futuramente, gente, nós vamos, e eu digo isso como alguém que dedicou a vida a estudar história, mas futuramente nós vamos olhar esses pequenos passos que hoje parecem que foram dados, a criação desses ecossistemas, blogs progressistas que começaram a disputar os limites e os sentidos de verdade com a grande imprensa, editoras que passaram a escrever sobre uma história do presente, pessoas como a Joana, pessoas como o próprio Atushi. Futuramente essa gente toda vai ser lembrada num momento muito forte de disputa das narrativas na política brasileira. E você vai estar fazendo parte disso. Eu tenho orgulho de ter participado e gostaria muito que a gente pudesse compartilhar esse orgulho. Então, se você puder se tornar membro, ajuda bastante e ganha o nosso aplauso aqui, como o Clyde Ayub. Eu quero agradecer. Lembra que o YouTube está fazendo essa sacanagem de deixar as arrobas, né? E não os nominhos das pessoas. Então, eu peço desculpa se tinha um outro nome aqui, mas é o nome que está aparecendo para a gente. A Devane Batista também se tornando nova membra. E a Dea Cosalino aqui. Muito obrigado, Dea. Agradecemos demais a participação de todos vocês nesse processo. Se você puder também, te inscreve no canalzinho do Fernando Horta. É um canalzinho artesanal, estamos trabalhando esses temas de história, ciência política, sociologia, economia. De vez em quando a gente dá uns pitacos também, porque é parte do nosso processo, né? E nos ajude a chegar a 50 mil. Sem mais delongas! Fernando, pelo amor de Deus, são 8 minutos, eu estou aqui esperando para ver a nossa convidada e você fica enrolando, cara. Sem mais delongas, eu quero chamar aqui a minha queridíssima amiga Joana Monteleone, para quem não conhece. Joana é editora da editora Alameda, é historiadora, doutora em história. Eu nem sei por onde a Joana é doutora, depois eu vou perguntar para ela. Ela não gosta que fale essas coisas, ela é toda, né? Mas também membra do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB. Inclusive recente, né, Joana? Eu vi umas fotos da cerimônia, queria ter participado, te mandar um abraço nisso. E Joana está lançando um livro que a gente vai falar desse livro já, no finalzinho da nossa live, a gente vai falar num livro fantástico chamado Toda Comida é Política. Tá aqui o livrão dela, ensaios sobre história e alimentação. É um tema muito legal. A Joana trabalha esses temas culturais como ninguém. Joana, querida, primeiro te agradecer a presença aqui nesse quase Natal, nesse domingão, dizer o quanto eu te admiro e admiro todas as mulheres que estiveram presentes no início desse movimento de historiadores. Eu acho, inclusive, que devia se chamar historiadoras e historiadores pela democracia, porque eram 4 mulheres fantásticas ali no início e puxando todo esse negócio. E eu queria começar te perguntando exatamente isso, retomando um pouquinho, só para as pessoas lembrarem disso e para a gente lembrar, para doer bastante na nossa carne, né? Em 2015, foi 15 de outubro, que o Hélio Bicudo e o Miguel Reale, a Janaína Pascoal, lançaram aquele pedido de impeachment, que era mais um, né, praticamente sem importância. No dia 2 de dezembro, houve aquele racha na Comissão de Ética do Congresso, onde os membros do Partido dos Trabalhadores se recusaram a passar a mão por cima do Eduardo Cunha, porque havia um acordo ali. O Cunha deixava muito claro que, se não se livrassem ele no pedido
pedido de cassação na questão ética, ele não abriria os impeachments. Eu me lembro que 3 membros do Partido dos Trabalhadores, que agora não me recordo quem são, fizeram ali uma moção, disseram não, nós vamos punir Eduardo Cunha, e no dia 2 de dezembro ele aceita o pedido de impeachment, esse pedido de impeachment de Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal, que inclusive virou a única coisa política da própria Janaína Pascoal até hoje, né? No dia 17 de dezembro, o STF estabelece o rito do impeachment, porque havia toda uma discussão como é que deveria ser, o que não deveria ser. O STF faz uma pacificação / endosso sobre esse pedido de impeachment. E aí nós entramos em 2016, em março, 17 de março, a Câmara elege uma comissão de 65 deputados. No dia 31 de março, o governo apresenta uma primeira defesa nessa comissão. No dia 6 de abril, o relator apresenta parecer favorável ao impeachment. E no dia 11 de abril, a comissão aprova o parecer por 38 a 27. Nesse dia de abril, ocorre o início do movimento dos historiadores pela democracia, pelo menos que eu me recordo. Ali houve uma coleta de depoimentos e de vídeos de vários historiadores, né? E no dia da infâmia, que é o dia 17, que a Câmara aprova a abertura do impeachment por 367 votos a 137, já estavam em tratativas uma série de ações que vocês estavam pensando para tocar em prática nisso tudo. A Dilma vai ser afastada no dia 12 de maio, e o livro, pasmem, o livro inicial, Historiadores pela Democracia, que marca essa disputa, ele vai ser publicado no dia 1º de junho. Para quem conhece o cenário editorial, você construir um livro nesse período de tempo, quer dizer, nós estamos falando aqui de menos de 6 meses para isso estar impresso, andando, é uma coisa impressionante nesse processo todo, né? E eu queria primeiro te ouvir a respeito disso, Joana. Como é que foi? De onde é que saiu o estalo para reunir aquela gente toda? Hebe Matos, Beatriz Mamigonian, tinha mais um monte de gente ali colocado, você. De onde é que saiu essa percepção de estamos vivendo um momento que precisamos agir de forma imediata e não como nós historiadores costumamos fazer, né? Deixar passar um tempinho, né? Acalmar as fontes aí com distanciamento. Como é que aconteceu essa confusão toda, Joana? Boa noite, muito obrigado por estar aqui. Boa noite, Fernando. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. É uma alegria estar aqui com você, nosso autor querido do livro sobre a Revolução Russa, que a gente adora. E é uma alegria estar aqui conversando com você bem às vésperas do Natal, mas relembrando momentos de tensão absoluta. Eu lembro que nessa época eu acordava com o coração na mão, eu acordava já tensíssima, já tinha ansiedade já logo de manhã, quando conseguia dormir bem, era uma raridade também, era bem difícil aquele momento. E a gente enfim, a Alameda tem 20 anos e viveu esses 20 anos junto com o país, sempre numa perspectiva progressista, de pautas alinhadas ao desenvolvimento, pautas alinhadas à melhoria de vida da população, pautas que falem assim do nosso momento, além de falar do passado, porque eu sou historiadora, eu gosto de publicar livros de história, mas a gente sempre interveio no debate muito à esquerda, sempre desde o começo da Alameda, né? A gente tem agora já um pouco mais de 1000 livros, então a gente tem essa intervenção direta. Então, aquilo foi nos dando uma angústia, né, total, aquele movimento, porque a gente via que era algo que não ia parar tão cedo, e que a gente não ia conseguir parar, mas a gente tinha que falar alguma coisa, a gente tinha que colocar entraves, colocar discussões, colocar ideias que fizessem com que as pessoas pensassem um pouco sobre o que estava acontecendo e como estava acontecendo. Quer dizer, a gente, depois de 64, e depois que volta a democracia no Brasil, nos anos 80, a gente achou que nunca mais ia passar por isso. A gente é de uma geração, eu e você, que a gente achou que isso nunca ia acontecer de novo no país. E a gente viveu um golpe de Estado com a Dilma. Um soft golpe, né? Sem tanques na rua, mas um golpe de Estado. Foi um golpe, digamos, ali burocrático, dentro do Congresso e tal, mas foi um golpe contra uma presidenta eleita.
Então, aquilo estava dando uma... E a gente não sabia para onde aquilo ia. E como aquilo ia terminar, nem quando, né? Era uma angústia total. Quer dizer, muitas vezes ser historiador deixa a gente apaziguado, porque a gente sabe o final da história. Porque a gente viu o começo e a gente sabe o final. Então, a gente fala, bom, isso está apaziguado, a gente consegue olhar os atores envolvidos, as tramas, quem fez o quê, nananã e tal, isso em 64, ainda é bastante envolto num debate sobre o que aconteceu, já é um consenso que foi uma ditadura militar, que foi uma intervenção terrível no país, que muitas pessoas morreram por causa dos militares, que torturavam e matavam, etc. Então, isso já é um consenso do que aconteceu naquela época de 64. Mas, enquanto a gente estava vivendo aquele golpe da Dilma, ainda a gente não sabia para onde iria. Iríamos para um fechamento do regime maior e uma perseguição absurda a quem ousasse se colocar contra, a gente não sabia se ia chegar nisso. Mas a gente tinha que se colocar. Então, as historiadoras que participaram, eu acho muito, muito relevante o que você falou, de ter que o nome deveria ser historiadoras e historiadores pela democracia, mas a maioria eram historiadoras que se levantaram junto com a ANPU, que é a Associação Nacional de História, para fazer uma intervenção no debate. E uma intervenção no debate que envolvesse algo muito perene, que é um livro, né? Um livro tem uma duração grande. Um livro pode ter uma história, o livro fica, o livro é uma intervenção muito forte num debate, na minha opinião. Bom, eu sou editora, tenho que acreditar que o livro é muito forte. Mas ele tem essa intervenção muito, muito, muito presente. Então, você teve uma série de ações dos historiadores pela democracia que foram, né? A Hebe Matos, a Beatriz, a Tânia Bessoni, foram até Brasília, se encontraram com a presidenta, enfim, e mais outros historiadores foram juntos, também teve uma série de ações, e a gente teve, acho que a Tânia me procurou, a gente é amiga, amicíssima até hoje, quer mandar um beijo para ela, Tânia Bessoni, você é incrível. Eu me esqueci da Tânia, Joana. Eu peço desculpas, um abraço para a Tânia. Ela é uma pessoa maravilhosa e muito atuante politicamente, a Tânia. Daquele jeito gentil, calmo e muito focado, que é a Tânia, essa pessoa. Deixa eu te perguntar nisso uma coisa. Mais do que história do presente, vocês ali estavam fazendo o que a gente chama de história imediata, né? Era uma coisa assim, porque o livro foi lançado e eu me lembro que vocês não pediram que ninguém produzisse textos. Foram textos que já estavam produzidos, ou seja, eram fragmentos de luta de cada um que estava lá. Eu tenho um textinho bem pequenininho lá, me orgulho imensamente disso, mas eram fragmentos da luta que todos estávamos fazendo em separado, que vocês resolveram juntar e colocar num livro. Eu queria te fazer duas perguntas sobre isso. Vocês não tiveram medo de deixar registrado, num eventual recrudescimento de um regime, aquele documento, testemunho, e com o nome, endereço e cara de todo mundo, que ninguém foi ali escrever com pseudônimo, todo mundo botou a sua cara, todo mundo foi fazer. Não havia um medo nesse processo? E a segunda pergunta é, você acha que esse tipo de atitude modificou, ainda que um pouquinho, a compreensão das pessoas sobre o papel político do historiador na sociedade? Será que a gente conseguiu trazer um pouquinho as pessoas mais para próximo daquilo que a gente faz com esse ato que vocês tiveram naquele momento? Você acha que isso ajudou a gente a entrar nesse Brasil um pouco mais crítico ou não? Eu acho assim, eu não tive medo, mas eu tenho medo de pouquíssimas coisas. Então, o Haroldo até fala assim, você, pelo amor de Deus, você vai que vai. Eu tenho pouquíssimo medo, geralmente eu não tenho medo de pouca coisa. Então, eu não sei, eu tinha uma vontade e uma necessidade de estar na luta e de estar tentando intervir naquele processo histórico. Então, isso era uma coisa muito clara. E outra coisa muito clara, eu gosto muito do Darnton, do Robert Darnton, esse historiador americano. Eu adoro ele. Então, eu li muitos livros dele, e ele estuda livros, em geral. E eu gosto muito do livro Edição e Sedição, O Beijo de Lamorrette, enfim, vários livros sobre o Grande Massacre dos Gatos, sobre livros.
E ele estuda processos revolucionários, em geral, a Revolução Francesa e o Iluminismo e tal. E aí eu vejo, e aí eu pensava no Darton e pensava no papel dos editores também, nesses processos históricos importantes. Então, a gente tinha uma consciência, e as historiadoras pela democracia tinham essa consciência da gente estar vivendo um processo histórico muito fundamental. E em que, digamos, de uma ruptura histórica acelerada e rápida, em que as coisas não estavam funcionando, né? A democracia, a sociedade, a economia, tudo estava funcionando estranho, ou estava funcionando de um outro jeito, que não era o jeito, né, que a gente estava acostumado sempre. Então, a gente tem essa sensação de aceleração do tempo e essa necessidade de luta, de intervenção. Então, eu sempre pensei a Alameda como um lugar de intervenção política e de dar voz, né, a pessoas que lutem, que são combativas, que falem da sociedade. Então, medo não tive de jeito nenhum, assim. Achava que era um papel do editor. E a gente fez o livro muito mais rápido do que 6 meses. A gente fez o livro em 2 meses, eu me lembro. A Tânia entrou comigo e falou, mas tem que sair logo agora. E a gente lançou o livro pouquíssimo antes, acho que uns meses antes do impeachment. Abril, era assim, abril, reunião dos historiadores, das historiadoras, o livro estava pronto, acho que junho ou no comecinho de junho. 1º de junho. 1º de junho é lançado o livro em 16. Eu me lembro que no dia 7 de junho tem um encontro na UNB, que é um encontro que eu participo, para lançar o livro aqui na UNB, que foi o momento em que eu conheci vocês e tudo. Então, assim, 1º de junho o livro está lançado, dia 7 tem esse encontro. E dia 25 de agosto, olha só, teve o início da sessão final do Senado. Então, vocês fizeram isso no meio do processo do impeachment. E isso não foi simples, tanto não foi simples que tem um editorial do Estadão contra os historiadores pela democracia, e tem um artigo do Demetrio Magnoli. Imagina, o Demetrio Magnoli acusou aqueles historiadores de formação de quadrilha. É o termo que ele usa para falar sobre os historiadores que estão disputando, ele diz isso, entendeu? E eu queria te perguntar exatamente isso, quer dizer, tá, eu já entendi que você não teve medo, e isso, né, até causa um certo, eu só não tenho medo de nada, vamos embora, vamos fazer, mas no fundo, havia, em todos nós, eu me recordo porque quando Hebe Matos e quando Beatriz, eu acho que foi Beatriz, vieram para Brasília para a gente fazer as manifestações contra o impeachment, que nós fomos para a Esplanada, havia sim uma vontade de não permitir que aquilo acontecesse, mas havia um medo de nós voltarmos a 64 de forma muito direta. A gente conversava com as pessoas que entendiam o que estava acontecendo. E aí, eu queria te perguntar, a ideia desse livro é uma ideia, ela é voltada para quê? Para uma luta imediata, para um registro histórico, para uma tentativa de intervenção? Qual foi o sentido inicial de lançar esse livro, de começar essa briga lá atrás? Eu acho que a ideia junta tudo isso. Uma luta, uma preservação das ideias do momento, e uma vontade de intervir no debate, e uma ideia de que, quando você faz um livro com muitas vozes, como é o caso do Historiadores pela Democracia, que a gente reuniu muita gente, é uma ideia de um grupo, né, de pessoas que estão ali dispostas a lutar pelo não impeachment da Dilma, pela preservação do mandato da Dilma naquele momento. Então, também se tinha a história, era isso que é muito interessante se a gente pensar no impeachment da Dilma. A história era algo em disputa naquele momento. Enfim, o Estadão ou o Magnoli estavam disputando a narrativa histórica do momento, né? Estavam disputando como esse momento ficaria para a posteridade. Tanto é que você tem nesse momento em que se forja essa ideia de que a história vai julgar alguém, entendeu? A história vai ficar, os historiadores do futuro vão ver, a história vai julgar o que aconteceu. Não, a história não é um juiz do que aconteceu. As narrativas estão sempre em disputa. As narrativas são complexas e envolvem diferentes agentes, né?
E é o caso do que aconteceu nesse momento. Essa união de vozes importantes, né? São historiadores, pensadores, intelectuais, enfim, você vê o livro, está todo mundo ali. E que se colocam muito abertamente contra o processo que estava acontecendo, isso foi importantíssimo na época. E lançar isso em livro também foi importantíssimo no momento, porque o livro cria uma unidade de combate ao que estava acontecendo muito forte. E também cria a ideia de que, é o seguinte, está tendo golpe, mas não pensa que isso passará em brancas nuvens. Escreveremos a história do que aconteceu. E quem escreve a história são os historiadores, né? Então, tinha essa ideia também. E essa ideia da história julgadora é uma ideia que fica, né? Começa nesse momento e ela fica. E eu acho que é uma ideia que acontece no mundo, né? A história vai julgar o Trump, a história vai julgar o Bolsonaro. É como a redentora da política, né, Joana? Como se ela fosse uma redentora. Os homens do tempo presente podem fazer o que quiser e depois a história vai... Não, gente. Não. Quem julgou o Bolsonaro foi o Alexandre de Moraes, foi o STF, enfim. Outras coisas. Historiadores têm outro papel na sociedade. Mas a gente tinha um lugar de luta e um meio para lutar, que era fazer esse livro, fazer o livro reverberar. Então, eu digo que a gente se conheceu num momento triste, né, Fernando? Foi poucos dias antes do impeachment. A gente foi para Brasília lançar o livro lá. Foi um lançamento bom, mas que também foi um lançamento esvaziado, Tenso. porque era um lançamento que era para ter debate. E, na verdade, todo mundo já tinha jogado a toalha, todo mundo já estava não sabendo o que aconteceu, e esse momento que a Dilma sofreu impeachment, a gente ficou muito desamparado, muito desamparado. A gente não sabia os caminhos que estariam abertos para nós, para ficar na resistência, para ficar na luta, para entender como que ia acontecer. Então, foi difícil. Mas eu queria só voltar o Darton um pouco, que o Darton falava assim, em tempos de luta política, os editores que publicam panfletos políticos combativos e militantes são editores que ficam. Então, editores que ficam e os livros vendem também e tal, porque também tem esse problema de ter editora de esquerda. Que tem que pagar as contas, né? Tem muita conta. Então, eu falei, não, além do problema e da identidade com a pauta, tanta identidade que eu também tenho um texto no livro, enfim, a gente queria intervir no debate também desse jeito que o Darton falou, né? Que os livros, nos momentos políticos importantes, os livros que participam dos debates, e que ele chama de panfletos políticos, ficam. Eu não acho que o Historiadores pela Democracia é um panfleto político, mas ele é esse livro do momento, e por isso que ele tinha que sair rápido. Ele antecipa muita coisa, inclusive a nossa ideia aqui não é vender livro, tá, gente? Inclusive a Joana disse para mim, não, Fernando, se a gente puder mostrar a capa, eu digo, não, vou mostrar o site da Alameda, não, mas daí a nossa ideia não é vender livro, mas claro que se você quiser comprar, tá lá à disposição, tem na Amazon, tem na Alameda, tem em vários lugares. O livro antecipa muita coisa, quer dizer, muitos artigos ali disseram, veja, naquele momento, em 2016, como a dinâmica que se daria ali adiante, os limites de cada ator, as posições, muita gente antecipou coisas impressionantes ali. Eu acho que, inclusive, valia a gente fazer um Historiadores da Democracia 2 para olhar para isso tudo agora, porque é isso que eu queria comentar. A gente falou sobre esse passado, mas eu quero te ouvir sobre esse momento, né? A gente está num momento muito diferente daquele de 2016, né? O Bolsonaro está preso, os generais estão presos, a tentativa de golpe de 8 de janeiro, que alguém vai dizer, não, mas o 8 de janeiro não tem nada a ver com... Não, tem tudo a ver com o destroçamento institucional da nossa democracia, que começa exatamente ali com a ruptura do impeachment da presidenta Dilma, né? E aí eu queria te perguntar, como é que você compara esses dois momentos de crise democrática? Né? As instituições, a capacidade de resposta das instituições da sociedade civil. Especialmente aquele momento em 2016, em que praticamente
as instituições brasileiras não lutaram pela democracia? Vamos falar sério, né? Hoje está todo mundo aplaudindo o STF, Claro. que lindo, que maravilha, Gilmar Mendes, meu amor, né? Mas naquele momento todos eles lavaram a mão. Lavaram as mãos, inclusive Barroso, o iluminista, iluminado Barroso, que saía cantando Dorival Caymmi pelos bares de Brasília, ele faz uma sessão do STF que é de uma vergonha solar, onde ele tem um argumento em que ele diz, não sei por que a gente tem que mudar a forma da votação, já que isso não implica no resultado. Qualquer estudante de primeiro semestre de ciência política sabe que a forma da votação implica sim no resultado. Quer dizer, houve um desleixo programado do STF em relação a isso. Já agora, no 8 de janeiro, o STF tomou as rédeas desse processo. Então, como é que você vê a diferença dessas duas posturas do STF nisso tudo? E por que você acha que as instituições brasileiras foram diferentes a sua ação em 2016 e em 2022? O que foi o ponto de divergência ali? Eu acho que tem alguns processos interessantes para a gente pensar, né? Um dos processos é Espera, o meu computador aqui está fora da... Pronto. Um dos processos seria... Quase que tivemos que levantar a linha de corte do programa aqui, que está aberto para todo mundo, mas por pouco quase que nós travamos para maiores de 18. Mas foi tudo bem, Joana, não aconteceu nada. Já foi, né? Bom, uma das ideias é acho que essa ideia de o voto. Bom, primeiro aconteceu todo o desastre do governo Bolsonaro, que foram 4 anos terríveis, somados aos anos da pandemia, que foram mais terríveis ainda, e todo mundo perdeu alguém importante na pandemia. Eu perdi amigos, familiares, foi triste demais a pandemia para a sociedade brasileira no geral. E a gente via que a gente tinha um governo que não só não cuidava das pessoas, mas queria que as pessoas morressem. O governo Bolsonaro queria que as pessoas morressem. Não tinha vacina, não tinha hospital, não era tipo, ao Deus dará. Isso deixou as pessoas muito bravas e muito combativas, eu acho, também. E tem a outra... E aí, na hora do voto, nas eleições, que acontecem logo depois da pandemia, enfim, teve um movimento da sociedade brasileira para reeleger o Lula muito grande. E ele foi reeleito... Bolsonaro perde em São Paulo, né? Na cidade de São Paulo ele perde, né? Não, na cidade acho que não. Perde na cidade. Não, na cidade de São Paulo ele perde. Eu tenho essa informação. Ele perde. O Bolsonaro. O Bolsonaro. O Bolsonaro perde na cidade de São Paulo e uma das explicações é isso. Uma pessoa me disse assim, não tem ninguém em São Paulo que não tenha perdido alguém ou conhece alguém que morreu pela Covid. Foi horrível aqui. Então, isso deixou as pessoas muito bravas. E nessa reeleição do Lula, né, a gente teve que lutar demais contra o Bolsonaro, que estava com o poder na mão e que fez coisas absurdas. Que fez coisas absurdas para se reeleger, compra de votos. Mas você acha que esse é o ponto que faz o STF mudar de posição? Eu acho que o STF viu a pandemia, viveu a pandemia também, e o STF percebeu essa força enorme de votos que também tem, porque eu acho que a gente costuma dar de barato a pandemia, mas a pandemia não, a democracia, mas o voto tem poder e a eleição dá poder para o governante, muito poder. Então, eu também acho que teve isso. Eu também acho que na época da Dilma teve uma conjuntura de fatores, outros diferentes, e todo mundo viu o desastre que deu a extrema-direita. Não foi um desastre apenas econômico para o país, foi um desastre completo para o país. 700 mil pessoas morreram, ou muito mais, que a gente não sabe, porque era muito subnotificado, né? A gente tem a contagem da Globo e tal, mas a gente não sabe direito. Então, também essa parte pandemia está ficando um pouco esquecida, né, Fernanda? Essa parte de que vivemos na pandemia, ninguém quer lembrar, porque foi horrível, mas eu não me esqueço quando
o Brasil volta para o mapa da fome, e eu não me esqueço aquela reportagem em que as pessoas iam lá e pegavam carcaça de frango num caminhão aberto de frigorífico. Antes fosse carcaça de frango, era osso de carne de gado desossada e sambiqueira, era um troço horroroso. Não, era horrível isso, sabe? Uma falta é deixar as pessoas sem um mínimo de dignidade, de humanidade, de empatia, de solidariedade. Aquilo, eu vi aquilo e chorava, sério, porque e aquilo marcou dentro de mim de um jeito muito forte. Então, esses anos, e ninguém passou impune pela pandemia. Nem o STF passou impune pela pandemia. Todos do STF viram o que aconteceu com o país. Você acha genuinamente que é esse sentido humanista de ver o que aconteceu e não é no sentido a tentativa de salvar as próprias togas? Porque o bolsonarismo atacou diretamente o STF, né? Eu acho que é uma combinação de coisas. Salvar a própria toga, salvar o próprio papel para a posteridade, ou seja, vamos esquecer a lambança que fizemos na Lava Jato, que também foi algo terrível, também, né? Sim, foram duas lambanças consecutivas. E deixaram o Lula ser preso. Foi terrível isso. A gente tinha uma sensação de desamparo geral na sociedade, porque você pode se voltar para quem? Se você não tem um aparato jurídico democrático que te defenda minimamente contra um governo completamente autoritário. Então, aquilo foi complicado. Então, a gente tinha essa sensação de desamparo, de que qualquer coisa podia te acontecer em qualquer momento, mesmo nas micro coisas do dia a dia. E as pessoas sentem as coisas, a política e a economia, na vida pequena do dia a dia, no poder comer ou não, de poder ir no supermercado ou não, no poder ter liberdade de falar ou não, de poder ter alguém que... E eu acho que o governo Lula, esse terceiro governo Lula, ele é filho da pandemia. Tanto é que um dos carros-chefes do governo Lula é a saúde, né? É o SUS. E o SUS dá um salto nesses últimos anos. E a gente passa a perceber o SUS como algo importantíssimo da sociedade brasileira. Diminuiu muito aquele argumento, mas o SUS, as pessoas viram a importância do SUS. Eu vou dar duas informações aqui que eu acho que o SUS não trabalha direito, devia fazer isso mais. Aliás, eu defendo, Joana, que a gente trabalha muito mal a memória da pandemia. Eu já defendi, inclusive apresentei projeto para que a gente faça memorial digital da pandemia, para que a gente recupere o nome de todo mundo que faleceu, porque é o seguinte, o Brasil foi o país que mais perdeu médicos e enfermeiros e o pessoal da saúde para a pandemia. Nós perdemos muita gente, e esses profissionais não são lembrados. Eu acho que a gente devia, como governo, ter feito isso nesse processo. Agora, diminuiu muito, com certeza, a crítica que se fazia ao SUS, porque as pessoas viram o que aconteceu ali. Mesmo quem perdeu gente, familiares no hospital, viu a luta que eram os médicos entubando gente, às vezes sem equipamento para entubar, sem medicação para dar, sem anestesia. Eu vi coisas e amigos meus médicos que chocam a gente. Você tem toda a razão, a legitimidade do SUS aumenta e a gente devia estar trabalhando melhor sobre isso, né? Eu queria mostrar aqui, Joana, mais uma vez a capa do livro, porque eu queria te fazer uma pergunta sobre essa capa, né? A capa do livro é Historiadores pela Democracia, o golpe de 2016, portanto, já há uma afirmação direta de que não é impeachment, não é um golpe na percepção dos historiadores, e historiadores de peso que estão ali colocados, e depois está escrito assim, a força do passado. E eu queria te perguntar exatamente isso. Esse subtítulo, A Força do Passado, né, em 2016, o livro alerta para os padrões históricos de ruptura democrática no Brasil. Vários artigos fazem menção às diversas tentativas, e algumas delas conseguem sucesso de romper a história brasileira, a democracia brasileira, não a história, mas a democracia brasileira, né? Eu queria te perguntar onde essa força do passado se manifesta hoje, na tua opinião, haja vista o que nós estamos passando, por exemplo, um Congresso que passa
que vota uma dosimetria, que basicamente é uma anistia malfadada, com redução de penas, com 48 votos, dando a entender de que a luta que as instituições fazem pela demonstração pela defesa da democracia talvez não tenha sido assim bem sucedida, né? E eu queria te perguntar exatamente isso. Existe uma fragilidade estrutural da democracia brasileira? E se existe essa fragilidade, quais instituições hoje estão tentando aumentar essa fragilidade, ou seja, diminuir a nossa qualidade de democracia, e quais ainda estão lutando por uma democracia um pouquinho melhor? Na tua percepção, olhando esses processos e vendo você que foi parte disso desde 2015, 2016, como é que você enxerga esses desdobramentos de 2025, ou seja, 10 anos depois, Joana, um pouco mais de 10 anos, como é que você enquadra esse processo? Olha, primeiro eu acho que o título é muito bom, tanto Historiadores pela Democracia, como O Golpe de 2016 e a Força do Passado, porque já diz o que o livro vai estar falando, né? Essa força do passado, enfim, fala das rupturas democráticas e dos regimes autoritários que vieram com essas rupturas democráticas, né? Por isso que quando eu falei que a gente não sabia o que ia acontecer, isso dava muita angústia na época, né? A gente não sabia se a gente ia partir para um regime super autoritário. E o 8 de janeiro provou que aquilo era sim, estava em pauta. Essa opção pelo um regime super autoritário, golpista, mais golpista ainda, e de perseguição às pessoas, o 8 de janeiro foi aquilo. Foi essa o 8 de janeiro, desculpa te interromper, Joana, mas eu acho que o 8 de janeiro é a prova, se alguém precisava, né, a prova de que de tudo que o livro denuncia e diz. Se você precisasse, né, se a gente pudesse voltar atrás, né, eu não acho que o Demetrio Magnoli seja alguém importante para fazer crítica, mas pegando todos os críticos que julgaram naquele momento esse livro, se você pudesse dizer, tá, e aí, agora aconteceu o 8 de janeiro, vocês têm alguma coisa a dizer, né? Vocês têm alguma coisa ainda a dizer que nós éramos precipitados naquele momento? Mas a crítica das pessoas, do Estadão, do Magnoli, de outras pessoas, só mostra, na verdade, o quanto aquele livro teve força naquele momento. E conseguiu incomodar quem estava achando que estava surfando, né? Surfando livremente, né? Pelo golpismo do Congresso. Esse congresso que tivemos mostra, inclusive, que o que a gente chama de bolsonarismo, que é essa extrema-direita, que está sob o guarda-chuva do bolsonarismo, mas existe sem o Bolsonaro, só mostra que isso está mais vivo do que nunca. Em que o Lula foi eleito, mas não está tudo completamente apaziguado. E a gente tem sorte de ter o Lula aqui, que consegue, às vezes, dar um nó um pouco no Congresso. Equilibrar a balança, né? De altíssimo nível, sim. O Lula consegue. Mas o Congresso, e a gente vê que é um Congresso muito ruim há muito tempo, não é agora que o Congresso é ruim. O Congresso sempre foi terrível. Agora está um negócio, mas esse Congresso é representativo dessa extrema-direita bolsonarista, que está aí. Estava lá na época do impeachment da Dilma. Você lembra deles comemorando por Deus, pelos meus filhos, pela família? Todos eles. Eu me lembro até vou falando baixinho aqui, Joana, para que não nos ouçam. Se disserem que eu falei, eu vou negar, tá? Mas eu me lembro de Heloísa Helena fazendo dancinha quando o impeachment foi aprovado, e feliz e tudo, porque, né? Então, assim, há muito que a gente resolveu, que a gente consertar ainda nessa relação. E você diz muito bem, nós temos a sorte de ter Luiz Inácio Lula da Silva, que deu uma equiparada na balança, porque ninguém mais teria ganho aquela eleição em 22 se não fosse ele, né? A gente tem que entender isso de forma muito clara, né? E nisso eu queria te perguntar sobre a democracia de hoje, né? Você acha que esse livro... Eu, por exemplo, defendi, e é uma pena que não fui ouvido, mas defendi que a ANPU, Associação Nacional dos Profissionais Universitários de História, que é a nossa associação de classe, mas eu defendi que a ANPU tivesse entrado
no processo do STF contra o Bolsonaro como amigo da corte, como se diz, amicus curiae. Porque eu queria ter visto Carlos Fico, eu queria ter visto Hebe Matos, eu queria ter visto tanta gente lá falar sobre golpe, sobre ruptura, porque as concepções de golpe que eles mostraram, os magistrados mostraram, não tem nada a ver com aquilo que nós, historiadores, sempre produzimos a respeito disso. Eu acho que o julgamento se empobreceu por não ter tido participação de instituições da sociedade, entre elas a ANPU. E eu queria te perguntar exatamente isso. Será que esse livro Historiadores pela Democracia e toda essa luta que você encabeçou junto com Beatriz, junto com Hebe, junto com Tânia, será que isso não nos ajudou a mudar um pouco a percepção das pessoas sobre o papel do historiador? Ou nós perdemos essa batalha, Joana? A gente podia ter ido mais longe. Olha, Fernanda, eu acho que eu acho que, inclusive, no mundo, essa ideia de que os historiadores escrevem as narrativas e que a história vai julgar o que as pessoas estão fazendo agora, fez com que acontecesse uma batalha contra os historiadores, contra a ideia de ter profissionais que escrevam a história no mundo. Nos Estados Unidos tem uma luta contra os historiadores. O Trump é contra os historiadores, justamente por causa dessa ideia de que a história nos julgará, que é uma ideia muito complicada. E eu outro dia estava vendo, e que me deixou bastante triste, né? Que a gente saiu de um momento em que os historiadores atuaram para uma debelação do golpe, né, com historiadores pela democracia, fazendo um movimento e tal. Dizem que a faculdade de bacharel em História é uma das faculdades mais piores para os alunos escolherem como profissão. Que bacharel em História não tem trabalho, que é mal vista pela sociedade, etc. Então, eu acho que isso é um reflexo do ataque que os historiadores sofreram e sofrem no dia a dia da profissão deles, porque é nosso papel olhar para o passado e para o presente e fazer as perguntas, e questionar, e olhar os documentos, e entender os atores, e entender o contexto, o que estava acontecendo, etc. Mas isso é muito perigoso, né, para as sociedades. Então, não, e nós não estamos falando aqui, né, Joana, nem de historiadores de esquerda, nós estamos falando de historiadores em geral, porque tem excelentes historiadores, inclusive de postura de direita, que fizeram e fazem um trabalho bom. Então nós não estamos falando aqui de uma questão política, é contra ou é a favor, não, nós estamos falando do trabalho do historiador e o quanto ele tem sido atacado nos últimos anos, como lembrou bem. Uma das coisas que eu tenho defendido, Joana, é que em todas as discussões, e eu acho que nós, historiadores, não nos demos conta disso ainda. Mas em todas as discussões que nós fazemos hoje sobre fluxos de informação, notícias falsas, desinformação, economia da atenção, separar o que é verdade ou falso, tem um grupo de profissionais que passou a vida inteira estudando isso e que tem basicamente 4.000 anos de teoria e que não é chamado para essas discussões. Eu vejo essas discussões sendo chamado advogado, engenheiro de software, sociólogo, mas os historiadores que são efetivamente quem reúne um conjunto de ferramentas para dizer que narrativas são potencialmente mais verdadeiras, que narrativas são potencialmente mais falsas, como é enquadrar o fato histórico, que é um fluxo de informação, como se faz a atenção da sociedade. Essa galera, ela não é chamada para esses debates, e eu me revolto muito porque os próprios historiadores, Joana, nós não nos colocamos nessa posição. Era para nós estarmos liderando essas discussões. Acho que nós estamos perdendo uma oportunidade grande nesse processo. Assim como você, ali adiante, no Historiadores pela Democracia, teve esse lampejo e se jogou na luta, eu acho que a gente está deixando passar algumas coisas importantes aqui a respeito do século XXI que nós não estamos nos colocando. Historiador, por exemplo, é um dos melhores profissionais para lidar com a inteligência artificial. Porque o historiador vai questionar a inteligência artificial, vai entender o que a inteligência artificial está colocando para ele e vai falar, não, isso aqui não foi assim, isso aqui não é assim, isso aqui é referência inventada, isso aqui não sei o quê. Então, um dos melhores profissionais, além de jornalista, né, que aprende a lidar com a inteligência artificial, historiadores têm que olhar para a inteligência artificial e ver e liderar a inteligência artificial, comandar
avalanche de desinformações. Eu acho que humanizar, né? Humanizar essa inteligência artificial, né? Trazer para o campo do humano. Claro. Deixa eu te perguntar por último aqui uma coisinha sobre esse livro, para depois a gente passar para o teu livro, que eu também quero te fazer algumas perguntinhas a isso. Como te bateu o medo quando você viu o Senado com 48 votos pela anistia, ou pela dosimetria que a gente diga, né? Não é uma anistia, é uma dosimetria e tal. Bateu um medo, Joana? Bateu, não, medo, assim... Não, raiva. Mas assim, tipo um certo temor de que tudo que a gente fez nos últimos 10 anos, por tudo que a gente passou, as perdas que tivemos, que tudo isso, como tem gente aqui dizendo no chat, né, nós não aprendemos nada, bateu um pouco o medo da gente retomar aquela maldição que o historiador tem, né, de ver as coisas acontecerem de novo, os erros serem refeitos, as pessoas tomarem as mesmas decisões e a gente avisando que nem um grilo falante, olha, vai dar errado, não façam isso. Bateu um medo em você ou não? Estamos tranquilos para 2026? Não, tranquilo não. A gente sabe que vai ser uma luta, né, Fernando? Vai ser outra luta complicada de desinformação, de fake news, uma luta contra quem tem muito dinheiro, né? Então, eu acho que a dosimetria, a gente tem batalhas e a gente tem a guerra. A dosimetria foi uma batalha. A gente tem que olhar para isso como uma batalha. E tem que olhar para a guerra em geral. Na guerra em geral, eu acho que a gente está indo razoavelmente bem. Prendemos generais. Quando prendemos generais nesse país? Negócio completo. Prendemos general e, assim, a coisa meio passou por batido. É ou não é? Não aconteceu nada de grave. Nunca tínhamos prendido generais golpistas, prendemos agora. Prendemos um ex-presidente por atos terríveis, né, de 8 de janeiro, dessa tentativa de golpe. Então, eu acho assim, a dosimetria é uma das batalhas em que se colocou à mesa uma discussão complicada da dosimetria para o Bolsonaro. Mas eu acho que se a gente olhar a batalha, é uma batalha que ainda... E, claro, a história é sempre uma disputa, mas a gente está numa disputa e a gente está conseguindo desmontar um nó que veio do governo Bolsonaro e dessa extrema-direita que não está no Brasil, está no mundo. Né? A gente está... O governo Trump é algo inacreditavelmente complexo para o mundo. Eu acho que o governo Trump é a grande ameaça no Brasil hoje, porque mostra o que ocorreria com o Brasil com a eleição de um bolsonarista. Quer dizer, o revanchismo que nós vimos acontecer, né, eu tenho a impressão que a história dos Estados Unidos, essa história recente, nos sinaliza muito a importância do próprio presidente Lula, porque se um bolsonarista assume agora, eu não te duvido que esse arrivismo reverta tudo o que foi feito, inclusive colocando em xeque a própria existência do Superior Tribunal Federal e tudo mais, porque eles perceberam que ali ainda existe um processo de contenção institucional que se opõe às vontades autoritárias deles, né? Mas enfim, são coisas que a gente passa pela tua cabeça escrever ou liderar editorialmente um Historiadores pela Democracia 2. Agora que você falou, poderia ser, né? Você já pensou no primeiro capítulo narrando o 8 de janeiro como uma comprovação do livro, né? E o chamamento àqueles autores a rever os seus textos, a perceber e talvez olhar para um futuro no Brasil tenebroso que vai ser em 2026? Precisa ver quem gostaria de participar, mas seria excelente para o ano que vem, né? Mostrar o quanto os historiadores estão pensando a conjuntura atual complexa. Acho que é um desafio para os historiadores, né? Pensar, mas acho que também algo muito importante. A Ampul vem se colocando muito fortemente, historiadores, colocando junto historiadores e democracia, está até numa camiseta que eu comprei na última Ampul, está lá, historiadores são pela democracia, uma coisa assim, e muito fortemente. Então, seria interessante pensar nesse desafio. A gente pode
dar importância para o Demetrio Magnoli de novo, né? Ele pode escrever mais chamando a gente de quadrilha, essas coisas. Pode ser uma coisa interessante. Vamos falar sobre o teu livro aqui, o teu tema, Joana. Para quem não sabe, Joana é uma historiadora da cultura. Para quem não entende isso, né? Às vezes fica parecendo papel chato de historiador, mas na realidade a gente faz uma diferença grande aqui. Só que a Joana tem uma característica muito interessante, está aqui o livro, né? Toda Comida é Política, ensaios sobre história e alimentação. Eu me recordo, há algum tempo atrás, Joana, de conversar com você, você tinha lançado um livro sobre moda, e eu fui falar de uma forma super senso comum sobre moda, e você me deu uma havaianada de madeira, sabe, assim, nas costas, dizendo, meu filho, não tem nada mais político do que a moda, né, quase dizendo assim, não seja um ignorante, Fernando. E eu digo, oi, não falo mais essas coisas, mas Joana, me conta, Toda Comida é Política, qual é a ideia desse livro aqui, Joana? A ideia, esse livro nasce justamente da época da pandemia, em que a gente estava muito dentro de casa, e eu escrevi uma coluna para o Brasil de Fato, sobre a relação entre alimentação, ecologia e história. Também tinha essas três ideias principais. Então, e também tem muito dos ensaios, que são ensaios pequenos desse livro, vieram de reflexões a partir das aulas que eu dou sobre história da alimentação no Senac e em outros lugares. E a discussão com os alunos também. Então, tem muitos textos que vieram disso, e outros vieram de pesquisas também, que eu queria fazer uma pesquisa, às vezes, num tema pequeno, e não queria fazer um artigo acadêmico, e eu gosto muito de escrever, e eu escrevia coisas pequenas. Por exemplo, a relação entre, sei lá, o carrinho de sorvete americano, que vai naquelas periferias vendendo sorvete, e o racismo americano. Tem lá um artigo sobre isso, bem legal. A relação entre... Eu adoro esse tema, que é esse artigo que está no livro, que é sobre a guerra das bananas. Como as bananas foram colocadas no mercado europeu e americano nas décadas de 30, 40 e 50, a partir do monopólio e da venda de uma companhia que atuava no Caribe, chama United Fruit Company. United Fruits, isso. E que persegue trabalhador, coloca a banana como uma monocultura desses países caribenhos e que persegue e mata trabalhadores e que acaba colocando a banana como uma necessidade nos Estados Unidos e na Europa, né? A banana vai junto com o cereal, a banana vai junto com coisas tropicais. A Carmen Miranda, na época, que era muitas vezes patrocinada pela United Fruit Company, usava aqueles turbantes que vinham bananas, não à toa. Tinha música de banana, tinha desenho animado de banana, tinha banana split, quer dizer, a banana invade a cultura ocidental, americana e europeia a partir do monopólio da United Fruit Company, que fazia todas as coisas ruins de monopólios alimentares, perseguindo trabalhadores, matando trabalhadores, cultivando áreas extensas de um produto só, que é o da banana, e isso resultou na extinção de uma espécie de banana, que era a banana usada pela United Fruit Company, em que teve uma praga e a banana foi praticamente extinta e tiveram que vir com outra banana, que é a nanica, para ficar no lugar, né, daquela banana que foi extinta. Então, isso traz à tona todos os temas, né, que a gente acha interessante e que mostram ali toda a comida política. Então, algo inocente, digamos, que a gente não pensa no dia a dia, que a gente está consumindo, uma banana, por exemplo, tem por trás de si um monopólio gigantesco, uma perseguição aos trabalhadores imensa. O Gabriel Garcia Marques fala da perseguição aos trabalhadores na Colômbia que trabalhavam nas plantações de banana. E uma monocultura que quase extingue uma determinada planta e que transforma aquele meio ambiente em coisas terríveis. Então, acho que esse artigo da banana, que é um artigo pequenininho,
também é algo interessante. Então, também essa relação, a gente não pensa muito nisso, mas a relação da comida com as guerras. Muitas guerras são feitas por causa de comida, e a comida é uma arma de guerra. Se a gente for pensar em Gaza atualmente, né? Israel, durante muito tempo, proíbe. Estava bombardeando padaria, Joana. Sim. E proíbe, antes desses bombardeios terríveis, começa a proibição, a entrada de temperos, começa a destruição de plantações milenares de oliveiras, que são plantadas lá por aquela população que está lá há milênios. Né? Então, o azeite de oliva, que é tão essencial e parte da cultura dos palestinos, passa a ser perseguido. Então, isso é terrível. E é uma comida, não é mesmo? Então, essa comida como arma de guerra e como fruto de guerras e como disputas de guerra, eu queria destacar. Olhando isso. O teu livro aqui, é impressionante. Todos os teus temas, todos os teus títulos trazem essa análise social que ou está por trás ou abraça essa questão da comida, né? Mas é impressionante como você vai lá do século XVI, XVII, acho que XVIII aqui, XVII, XVIII, até Cristina Kirchner, falando sobre essas coisas todas aqui, né? Então, fiquei com água na boca sobre esse teu livro aqui. Não, eu vou comprar o livro, inclusive, para dar de presente para algumas pessoas. E assim que tiver a oportunidade, quero um autógrafo da autora sobre isso aqui. Tem na Alameda, vocês podem comprar direto pelo site. Tem aqui? Estou querendo ir isso. Agora. Começo do ano. Venha e fique aqui em casa, inclusive. Tem na Alameda, tem na Amazon, é um excelente presente de final de ano. Joana Montaleone, doutora em História, professora colaboradora aí da Universidade de São Paulo, editora do livro Historiadores pela Democracia. E aqui a gente já vai finalizando. Joana, eu quero, em primeiro lugar, te dizer da felicidade de ter te conhecido naquele momento e as mulheres de luta que naquele momento levantaram a voz contra o Bolsonaro, porque muita gente fala: o ele não foi um fracasso. O ele não foi um fracasso. Não tivesse acontecido o ele não tivesse as mulheres vindo à tona e terem dito o que tinham dito, e nós teríamos uma situação muito pior, porque eles teriam se eleito quase como uma supermaioria. Né? Ali as mulheres botaram o pé e eu tive o prazer de conhecer 4 mulheres fantásticas ali: Joana, Beatriz, a Ebre e a Tânia, que encararam num momento que não era bolinho, porque, como a Joana mostrou aqui, nós não sabíamos o que ia acontecer. Poderia descambar para um golpe militar fechado, e havia quem defendesse isso. Poderia descambar o país para uma anomia complicada, e havia quem defendesse isso. Havia quem defendesse, inclusive, intervenções armadas para tentar segurar a democracia. E, naquele momento, essas 4 mulheres produziram esse livro fantástico chamado Historiadores pela Democracia, que vai completar 10 anos. Aliás, completou 10 anos agora. Não, completa, porque é 2016 o lançamento, 1º de junho, né? 1º de junho o lançamento. Deixa eu pegar aqui, eu tinha dado essa data. Não, eu tenho aqui. Ó. O lançamento foi 1º de junho de 2016. Então, no 1º de junho de 2016, no 1º de junho de 2026, vai completar 10 anos do Historiadores pela Democracia. Tá aí uma efeméride ótima data para fazer um segundo, né? Estaria uma ótima data. Tem uma efeméride legal para fazer isso, e acho que temos tempo para isso, Joana. E como historiador e como teu amigo, te parabenizar por essa coragem. Porque não é fácil tomar a decisão que vocês tomaram ali, vocês 4, inclusive, porque eu sei que Hebe ajudou na concepção, Tânia e Beatriz fizeram isso. Não foi pouco, não, o que as mulheres fizeram para conter o bolsonarismo, e você certamente vai estar na história ali, colocada como liderando esse movimento. Acho que todos os historiadores vão ter que, em determinado momento, ver os processos de ruptura contra esse bolsonarismo avassalador que vai aparecer ali a partir de 2017, 2018, e está lá a pontinha e o teu trabalho, e eu sou muito orgulhoso de ter te conhecido e ser teu amigo nesse processo todo. Joana, muito obrigado pelo nosso papo hoje.
Ó, me deu muitas ideias, Fernando. Eu gostei da ideia de fazer um Historiadores pela Democracia 2 no ano que vem. Boa ideia, ótima ideia. Muita gente aqui agradecendo, muita gente falando junto aqui. A Tatiana dizendo, lembrando que ajudei a Beatriz a lançar o livro na vigília Lula Livre. Lá, a Tatiana Marchetti, um abraço para você, Tatiana. Para todo mundo que nos acompanhou no dia de hoje, o nosso Feliz Natal para vocês, que a gente não se vê antes do Natal, que seja maravilhoso para vocês, inclusive para você aí, Joana, para você, Haroldo, que tudo seja fantástico, e que a gente tenha condições de encarar um pouco mais o ano de 2026, que vai ser uma energia brutal, uma energia cívica que nós vamos ter que brigar por todas as coisas ali. Não pensem que vai ser bolinho, não, mas a gente ainda se vê antes do ano novo, então deixar para todo mundo um grande beijo, não te esquece de se inscrever no canal do 247, no canalzinho do Horto, não te esquece de seguir também a Editora Alameda em diversas redes sociais, é só ir ali escrever Editora Alameda, segue, tem canal no YouTube com muito material, muito conteúdo, lançamento de livros. Aliás, a gente tem que voltar a falar ainda do livro A Casa da Vovó, que marcou uma coisa importante, que nós temos que retomar isso, é um dos pontos importantes, um trabalho fantástico, marcou a historiografia sobre o regime militar, também fruto de vocês. Joana, muito obrigado, um grande beijo, um excelente domingo para todo mundo e até mais. Boas festas, Horta, um beijão para sua família, espero te ver em breve para a gente combinar coisas. Todo prazer é todo meu. Um abraço, gente. Tchau.